Se você curte o que eu curto, curtamos juntos. Oi, esse é o terceiro vídeo do vlog do Gerson Rangel. A primeira coisa que eu notei de diferente da primeira semana para essa segunda semana, já passando a referência que eu tive, foi a qualidade de som. A qualidade de som da primeira semana para a segunda foi uma coisa absurda. Foi uma coisa assim absolutamente discrepante. O que eu gostei muito porque finalmente a gente podia apreciar um pouco mais musicalmente os trabalhos. Eu acompanhei os shows do site da Globo, a Globo.com, eles transmitiram todos os shows através do canal Multishow. Eu esperava muito, não estou dizendo que foi ruim, dos shows de Jamiroquai, dos shows de Lenny Kravitz, muita competência, musicalmente muito competente. Porém, confesso que eu fiquei impressionado, especialmente com 3 shows. O primeiro, que não é nenhum espanto, o Jota Quest, que tem 15 anos, eles têm um trabalho muito maduro já, eles interagiram muito com o público. Maroon 5 e especialmente do Coldplay. O show do Coldplay me lembrou muito ali na meiuca dos anos 80, para quem tem a minha idade, para quem tem seus 36, 37. Lembro da primeira vez que veio o A-ha no Brasil, dos anos 80. Na Praça da Apoteose. Me chamou muita atenção pela empatia com o público. Não que o show do A-ha tenha sido muito bom, muito pelo contrário, eu particularmente não gostei. Eu lembrei muito que o público cantava as músicas junto. A impressão que se tinha que você estava acompanhando os shows nos Estados Unidos, em países que falam a língua inglesa. Todos cantavam as músicas, tanto do Maroon 5 e principalmente do Coldplay. Muito bom, muito musical, as músicas excelentes, o vocalista com uma voz marcante. Tem um estilo bem pop, apesar de todo aquele boato que eles tiveram de plagiar músicas de outros. Aliás, falando aqui um segredinho, volta e meia algum outro aparece plagiando, tá? Não é novidade pra ninguém. Não vamos generalizar, não são todos, mas alguns, né? Guns N' Roses. Olha, eu acho que o tempo do Guns N' Roses já foi, tá? E tem o seu lugar na história, foi a primeira banda de rock a vender 10 milhões de cópias no disco de lançamento, que era o Appetite for Destruction, que é um disco histórico, na verdade. Mas já foi o tempo deles. E depois que o Slash saiu daquela banda, que era uma música, mudou muita coisa, mudou tudo. Essas outras 3 edições, 91, 2001 e essa agora de 2011, aqui no Brasil, não dá nem de longe para comparar para mim com aquela loucura que foi de 1985. Foi o primeiro Rock in Rio. Tanto em número de artistas que vieram, dos frutos que aquilo ali teve musicalmente falando, que para mim, na verdade, a coisa positiva que saiu daquele Rock in Rio foi o Paralamas de Sucesso. O Paralamas de Sucesso ainda estava com o primeiro disco, e foi a melhor coisa que saiu daquele Rock in Rio. Apesar de todo aquele problema de escala, de colocar o Jarreau no mesmo dia de bandas mais populares do que ele, um artista fantástico no meio do jazz, no segmento dele, gente vaiando Eduardo do Sec. Gente, respira fundo e eu vou contar até 3 e quero ouvir uma grande vai aqui, hein? 1, 2, 3! Ainda tá fraco, eu vou contar mais forte! 1, 2, 3!
às vezes é ótimo ser vaiado. Vaiando Cazuza, no caso do Barão Vermelho. E apesar daquilo, eu acho que nada vai se comparar ao que foi aquilo em que veio Queen, o Yes, que veio Ozzy Osbourne, o Iron Maiden veio um dia só. E todo aquele pessoal dos anos 80 que floresceu na música brasileira. De Abelhos Abóboras Selvagens. O Traje a Rigor foi a ausência, tanto que eu me lembro que o Herbert Viana cantou no show Inútil, que estava estourando nas rádios. Essa semana agora aconteceu um fato no âmbito mundial de uma pessoa que eu particularmente eu sempre ouvi muito falar dele, mas eu conheço muito bem o impacto da obra dele, que foi o Steve Jobs, entendeu? Que faleceu agora, o fundador da Apple, criador dos computadores dos PCs e dos computadores Macintosh. Dele eu não conheço muito, mas eu conheço um pouco do trabalho e principalmente do impacto do trabalho dele em relação a muitos dos seus usuários, que são praticamente verdadeiros fãs, alguns são quase seguidores. Seria uma versão, quase uma Ferrari, digamos assim, porque quem utiliza computadores Macintosh só quer utilizar computadores Macintosh, é impressionante. Por exemplo, os iPhones e agora os iPads, que na verdade foi dessa segunda fase do Jobs na Apple, ele foi mandado embora, inclusive, da própria empresa que ele criou, aí saiu de lá e ele criou só a Pixar, ele lançou Toy Story, e que ele ainda achava que foi a primeira, criado o primeiro desenho totalmente digitalizado, totalmente feito em computador no mundo, que na verdade foi uma produção brasileira, o Cassiopeia. Ele foi feito um pouco antes. E eu peguei essa fase, eu comecei no estúdio pequeno, de 8 canais, e gravava em fita de 1 polegada, com uma máquina de 8 pistas. Então peguei o finalzinho do analógico, o início do digital barato, aqui no Brasil, foi os primeiros ADATs. Eu posso dizer que eu fui uma das primeiras cobaias da Alesis, aqui, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, quando no meu estúdio passei todos os meus trabalhos que eu fazia na época, se eu estou falando de 92, 91, 92, 93, mais ou menos ali, para 16 canais, no caso duas máquinas de 8 canais. Dali já foi aquela evolução até chegar na música digital nos computadores, e sempre foi Macintosh que liderou até hoje, entendeu? Na música digital. Eu vejo quando o iPad saía no mercado, esse mesmo frenesi de fãs de uma determinada marca. Então eu acho que um profissional visionário dessa forma, que cria esse tipo de coisa, de apego, de amor dos seus usuários, porque ele praticamente não tem clientes, ele tem seguidores, ele tem fãs, entendeu? Uma pessoa que faz isso realmente é uma pessoa diferenciada, entendeu? O curioso é que ele não tem diploma de nível superior, e praticamente ele revolucionou a parte de comunicações ali no final dos anos 70, já com 20 anos de idade.